Querido de Deus, querida do Senhor Jesus, eu quero nesse momento convidar você para junto nós louvarmos ao Senhor Jesus, para junto nós celebrarmos as obras e os feitos de Deus em nossa vida. Talvez você possa aí estar dizendo a seguinte coisa: como que eu posso louvar? Como que eu posso me alegrar em Deus se eu fui injustiçado? Se aprontaram contra a minha pessoa, se puxaram um tapete para me cair, se fizeram coisas contra a minha vida e eu estou sendo prejudicado com isso, como que eu posso louvar a Deus? Eu quero convidar você a tomar a decisão de louvar e bendizer o Senhor, porque por meio desta ação você vai entender quem Deus Ele é em sua vida. Então não perca a oportunidade, venha louvar a Deus juntamente comigo por meio da sua palavra. Queridos do Senhor, a palavra do Senhor no livro de Salmo 75, um salmo curtíssimo, de 10 versículos apenas. A palavra do Senhor é muito convidativa a mim e a você, para nós celebrarmos, para nós exultarmos, para nós nos alegrarmos no Senhor Deus, mediante as obras e os feitos que Ele realiza em nossa vida. Eu sei que louvar a Deus, bendizer o Senhor, mediante as situações, mediante a certos dilemas que nós vivenciamos, mediante a certas situações que nós encaramos, por exemplo, injustiça que são feitas, que são realizadas, não é fácil. Eu sei que você tomar a decisão de bendizer, de louvar ao Senhor, quando alguém está te prejudicando, quando alguém tem criado situações para te atingir a tua família, atingir pessoas a quem você ama, eu sei que não é fácil, mas veja o que diz a palavra de Deus ao nosso coração. Salmo 75, versículo 1 vai dizer: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O salmista aqui é Asaf. Asaf, ele abre o Salmo 75, essa linda canção, declarando ações de graça ao nome do Senhor Deus. E por que Asaf, ele inicia o Salmo 75, declarando ações de graças ao nome do Senhor? Porque Asaf, ele compreendeu quem é o Senhor na sua vida. Ele não considerou as ações que foram realizadas contra ele. Asaf, ele não engrandeceu ali as malfeitorias realizadas contra a sua própria vida. Pelo contrário, Asaf, ele atribui a grandiosidade unicamente a Deus, porque ele entendeu que Deus é supremo, Deus ele é soberano, Deus ele está acima de todas as coisas. E para você entender a profundidade do louvor e da magnitude de Deus na visão de Asaf, você precisa olhar para os demais versículos aqui que seguem, Por exemplo, o versículo 2, que diz o seguinte: pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão, ainda que a terra trema e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Diga aos soberbos que não sejam arrogantes e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Veja o que Asaf está dizendo. Deus, as palavras que Asaf declara do versículo 2 até o versículo 5, Deus está dando um recado. Não pensem que não haverá retribuição para as obras e os feitos que cada ser humano realiza. Querido de Deus, isso é um consolo e um conforto de Deus para você nesse dia. Você que está aí se sentindo injustiçado, alguém te prejudicou, alguém puxou o seu tapete, alguém te difamou, alguém te caluniou sem razão, alguém fez isso somente para te ver mal,
alguém realizou esta ação simplesmente para te deixar cabisbaixo. Mas veja o que Deus fala com você. Exulte o meu nome, glorifique sempre o meu nome, louve sempre a mim, porque eu sou o Senhor da sua vida. Eu tenho na palma das minhas mãos toda a natureza humana. Eu tenho o controle sobre todas as coisas. Amado, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós nos rendemos diante de Deus, a justiça suprema do Senhor, ela se revela dos altos céus às nossas vidas. Quando eu não vou para o confronto com aqueles que me ferem, com aqueles que me caluniam, com aqueles que vêm me difamando, quando eu não vou para o confronto, mas eu vou diante de Deus, louvando a Ele, adorando o seu santo nome, amado, a justiça desse Deus, ela vem e me socorre, porque Deus, Ele se revela como o Deus que é juiz supremo sobre todas as coisas. É nisso que você precisa descansar o seu coração. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que falar nada, tentar provar sua inocência para ninguém. Você precisa simplesmente descansar o teu coração em Deus e em sua palavra. Veja o que diz o versículo de número 6 em diante. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio de vocês. Não pensem que é a força de vocês que vai livrar vocês. Não pense que é a sua intelectualidade, o seu autoconhecimento. Não pense que é, o ser que você é, que vai trazer aí a solução e as respostas. Não. Veja o que diz o versículo 7. Deus é o juiz. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sovem-no, bebem cada gota, eles tomam cada gota até a última gota, todos os ímpios da terra. Amado, por isso eu convido você a louvar a Deus mediante a esse momento que você está vivendo de injustiça. Louve a Deus esse momento que você está passando. Se alguém tem aprontado contra você, se alguém tem armado coisas contra você, louve a Deus, exulte o Senhor, porque as obras de Deus é muito maravilhosa. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, Jesus vai dizer: bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Você está se sentindo injustiçado? Você tem fome e sede para que a justiça ela venha a ser realizada conforme Deus ele assim o quer? Então, louve ao Senhor por isso, porque a palavra do Senhor vai dizer que esses que têm fome e sede por justiça, de justiça, eles serão saciados. Por isso, querido, louve a Deus, não vá discutir, não vá brigar, não vá contender. Pelo contrário, descanse o coração no Senhor, porque a justiça, ela vem de Deus. Deus, ele há de retribuir cada um segundo as suas obras. Deus, ele vai retribuir cada pessoa conforme aquilo que elas têm realizado. Porque Deus, ele é um juiz que ele é justo. A justiça de Deus, ela não se negocia, ela não se vende. Deus, ele não ali arruma um jeito, para prejudicar um a favor do outro. Não, Deus, ele é justo. Ele é um juiz justo. Ele vai dar a sentença justa para cada pessoa. Por isso, louve ao Senhor, exulte a Deus, porque as obras do Senhor é maravilhosa. Até hoje, ninguém foi capaz de cobrar de Deus
justiça que não foi feita. Pelo contrário, Deus, ele é a própria justiça. Deus, ele realiza obras justas. Então descanse seu coração no Senhor Deus. Descanse seu coração com essa palavra. Confie no Senhor. A justiça, ela virá no tempo certo, no tempo oportuno. Tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Compartilhe essa palavra com mais pessoas e que o Senhor Jesus possa abençoar você e a sua casa em nome de Jesus.